Olá, seja bem-vindo à nossa 11ª aula da disciplina de Matemática Financeira. E nessa aula será abordado o tema taxa interna de retorno. Mas o que é a taxa interna de retorno? Taxa interna de retorno é a taxa de juros empregada a diversas entradas de um fluxo de caixas, entradas ao qual a gente denomina por PMT, que torna nulo o valor presente de um fluxo de caixas. Então aqui a gente tem um exemplo, de um somatório de fluxo de caixas em regime de juros compostos, com várias parcelas, no caso aqui N parcelas, e a gente tem uma saída para esse fluxo de caixas. Então, dados os valores das parcelas, quantidade de parcelas e o valor de fluxo de caixas, a taxa de juros que equilibra e torna nulo esse somatório é o que a gente chama de taxa interna de retorno. Tá? E nós vamos utilizar um exemplo para que possa ilustrar esse conceito aí de taxa interna de retorno. Então, calcule a taxa interna de retorno para o seguinte fluxo de caixa. Então, eu tenho uma SC0, que é uma saída inicial de 2.000 unidades monetárias. Eu tenho 3 entradas de 800, com capitalização mensal. Então, meu fluxo de caixas é esse aqui. Eu tenho as parcelas, eu tenho os meses, pois a capitalização é mensal, e eu tenho a saída inicial desse fluxo de caixas. Eu quero calcular o I. O cálculo do I, algebricamente, da maneira que está proposto, não é um cálculo muito trivial. Portanto, nessa aula a gente vai ter o nosso primeiro contato com a calculadora financeira. E aqui eu já procurei especificar no quadro, quais seriam os comandos que nós utilizaríamos numa calculadora financeira. Primeiro a gente apertaria a tecla F, depois a tecla CLX, depois digitaria 2000, apertaríamos a tecla CHS, tecla G, tecla CFO, depois as parcelas para cada uma delas, 800, G e CFJ, ou de modo alternativo, nós poderíamos simplesmente teclar 800 G CFJ e o número de parcelas seguido de G e NJ. E ao final, com a tecla F, nós apertaríamos em IRR, que nos retornaria a taxa interna de retorno. Então aqui estão os significados das teclas da calculadora, o CFO é o fluxo de caixas inicial, CF0, que equivale ao nosso SC0 da fórmula. CFJ é o fluxo de caixa do período seguinte, então à medida que você for dando essas entradas na calculadora, ela vai estar armazenando isso na memória. NJ repete fluxos de caixa iguais e consecutivos. IRR significa taxa interna de retorno. E só por curiosidade, NPV representa o valor presente líquido. A título de curiosidade, calculadora financeira existem, aquelas calculadoras que você encontra da HP, e de modo alternativo, nós temos ela disponível também na web. Se você for no Google, você vai achar calculadoras financeiras que funcionam igual aquela calculadora da HP mesmo, e de modo alternativo, no celular você consegue baixar um aplicativo gratuito que funciona de forma equivalente a uma calculadora financeira. Então, nós vamos demonstrar o cálculo dessa taxa interna de retorno por meio de uma calculadora financeira que, na verdade, é um aplicativo de celular para Android.
Bom, então como combinado, nós vamos agora, usando a calculadora financeira, calcular a taxa interna de retorno para aquele problema. Então aqui é um celular, estou utilizando um aplicativo de Android, tá? E então conforme demonstrado lá no quadro, conforme escrito lá no quadro, primeiro tecla F e tecla CLX, que é para limpar a memória. Depois, a gente vai entrar com 2000, CHS, a gente vai ver que vai mudar o sinal, é uma saída de valor do fluxo de caixa. Logo em seguida, tecla G, e aí eu vou procurar o CFO, que é o que está aqui escrito em azul na tecla PV. Ok? Bom, feito isso, eu vou teclar 800, vou entrar com esse valor, vou teclar a tecla G e o CFJ. Mais uma vez, tecla G, CFJ. Uma última vez, 800, tecla G, CFJ. Finalmente, eu teclo F e vou procurar a taxa interna de retorno, que é o IRR, que está em laranja aqui no nosso PV. Então, ele vai me retornar a taxa de 9,7%, que é aquela taxa ali dada ao mês. Bom, tem uma outra forma de fazer, conforme foi demonstrado lá no quadro. Então, vou limpar a memória mais uma vez, vou entrar com 2000, mais uma vez, CHS, G é o nosso CF0, que é a saída do fluxo de caixa. Vou teclar 800, G, CFJ. Agora, ao invés de teclar 800 três vezes, eu vou teclar 3, que são 3 parcelas de 800 igual, de 800 unidades monetárias, são parcelas com valores iguais. Vou teclar G e aqui em FV eu tenho NJ. E por fim, eu teclo F e na própria tecla FV, porque em laranja, eu vou encontrar a taxa interna de retorno. Então, eu tive o mesmo resultado, 9,7. E assim nós encerramos essa aula. Desejo a você bons estudos.